como Ele merece. Amém? É muito bom estarmos reunidos novamente, né? Nos liberaram para estarmos aqui. Que isso seja um motivo de alegria para você, de gratidão ao Senhor. Que você possa nessa manhã, não com tristeza, que pela tradição, né, Sexta-feira da Paixão, o mundo, né, gira uma tristeza, mas para nós cristãos, nós sabemos que foi motivo de alegria, porque Jesus está vivo, amém? Aleluia. Ele ressuscitou, amém. E através do seu sacrifício, Ele nos trouxe vida, nos deu uma nova chance, amém? Que você sinta essa gratidão. Deus me deu uma nova chance, e eu posso estar aqui, e eu posso declarar que eu sou filho dEle, que Ele me ama, amém? Que eu faço parte da família do Senhor, amém? Que eu faço parte da igreja. Que bom, Nicinha, te ver. O Senhor é bom, amém? As tristezas vêm, as dificuldades vêm, mas o amor do Senhor, Ele nunca falha. Uma coisa que você pode confiar 100% é nisso, que o amor dEle não falha. Tudo que Ele faz é pensando no nosso bem-estar, amém? Que nessa manhã nós possamos nos aproximar do Senhor, o nosso coração se aproximar dEle. Vamos esquecer hoje, vamos esquecer tanta dificuldade, tanta tristeza que a gente tem vivido nesses dias. Mas nós estamos aqui, temos vida, amém? E nós podemos celebrar ao Senhor nessa manhã. Aleluia, amém, aleluia. Vamos, teu amor não falha, amém? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aleluia. Mesmo sem merecer,
fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mal se enfurecer, eu não tenho o que temer. Eu sei seguir amar. Teu amor não falha. Confiamos em Ti, Senhor. Se o mar se enfurecer, o Senhor vai abrir o mar para que nós possamos passar. Como o seu povo no deserto, caminharam 40 anos e o Senhor estava com eles. E nesse deserto que nós temos passado nesses dias, nós sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos livrado, Deus. Oh, Senhor, somos gratos, Deus, pelo Teu amor por nós, Deus. O Senhor é o nosso Deus, um Deus de milagres, um Deus de promessas, um Deus que cumpre as promessas. Aleluia. Oh, Deus, vem mover o Teu Espírito Santo entre nós nessa manhã, Deus. Move neste lugar, Deus. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei.
enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Enxuga as lágrimas. enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Mais uma vez, enxuga as lágrimas. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu É o nosso Deus.
vivo e Ele está em você. O Espírito Santo do Senhor age na sua vida. Aleluia. Ele está aqui neste lugar. Abra seu coração. Abra o seu coração. Se renda aos Reis dos Reis. Se renda ao Rei dos Reis nessa manhã. Glórias ao teu nome, Jesus. Celebramos ao Senhor. Celebramos a vitória do Senhor na cruz, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, Yeshua, Yeshua. Nós te amamos, Senhor. Te amamos, ó Rei Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. São Rogério. Glória a Deus. Ainda em pé, gostaríamos agora nesse instante de orarmos, de intercedermos pelos pedidos, pelas famílias que necessitam da nossa intercessão, amém? Pela nação brasileira, pela cidade de Anápolis. Vamos agora interceder, amém? Pelos pedidos, não vamos citar aqueles nomes, mas você pode levantar a sua voz agora e colocar na presença de Deus, amém? Senhor, nesse instante, meu Pai, nesta manhã, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, apresentamos a igreja do Senhor, Pai, cada pedido agora que está sendo colocado na Tua presença, meu Pai, o Senhor vem agora, Deus, atender a cada necessidade, meu Pai. Oh Senhor, aquela lista de pedidos que temos intercedido, que temos orado, meu Pai, que o Senhor possa visitar a cada um, meu Pai, visitar a cada família, visitar, ó Deus, atendendo a cada pedido, atendendo a cada necessidade, meu Pai. Oh meu Deus, coloca agora, meu irmão, o nome que você se lembra, a pessoa, a família, em nome de Jesus. Apresentamos, ó Deus, essas famílias, apresentamos, ó Deus, essas necessidades na Tua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Cada um que está enfermo, meu Pai, possa receber do Senhor o alívio, possa receber do Senhor a cura, a restauração, meu Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão enlutados, ó Pai, que o Senhor venha animar, que o Senhor venha motivar, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Apresentamos cada família, cada irmão, meu Deus, nas suas dificuldades, nas suas lutas, o Senhor possa atender, o Senhor possa trazer direção, trazer luz, meu Pai, mostrar o caminho, mostrar a direção, meu Pai, em nome de Jesus. Apresentamos, Senhor, o emprego, o sustento de cada irmão, os comerciantes, ó Pai, aqueles que têm os seus negócios próprios, que o Senhor possa estar alavancando, que o Senhor possa estar trazendo, ó Pai, gozo, alegria, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada família, abençoa cada irmão, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Apresentamos também a nação brasileira, ore pela nação brasileira, amém, irmão? Coloque a nação brasileira agora na presença do Senhor. Oh meu Deus, apresentamos o Brasil na Tua presença. Abençoa, Pai, nosso presidente, abençoa nossos governantes, meu Pai, abençoa, meu Pai, os governadores, os prefeitos, abençoa, meu Pai, que possam ter responsabilidade nas suas ações, nos seus decretos, nas suas decisões, meu Pai. Senhor, colocamos a economia da nação brasileira na Tua presença. Meu Deus, faça-nos como nação, meu Pai, superar esse momento de crise financeira, meu Pai, em nome de Jesus. A economia da nação brasileira venha, Deus, se despontar nesse instante, meu Pai. Oh meu Deus, apresentamos o Ministério da Saúde na Tua presença, meu Pai. São tantas decisões que partem daquele ministério. Abençoa aquele ministro, Pai. Abençoa os ministros, os secretários estaduais da saúde, os secretários municipais da saúde, meu Pai. Dê a eles, ó Deus, uma boa gestão, discernimento, meu Pai,
responsabilidade nas suas ações, em nome de Jesus. Apresentamos os hospitais na tua presença, os profissionais da saúde, meu Pai, abençoa, meu Deus. Clamamos por aqueles que estão nos leitos de UTI, meu Deus, que possam responder aos tratamentos, possam receber alta para as enfermarias, os que estão nas enfermarias possam receber altas para suas casas, em nome de Jesus. E assim os hospitais, ó Deus, saiam de um colapso, saia, Deus, de uma superlotação, meu Pai. Abençoa os hospitais, a gerência dos hospitais, Senhor. Senhor, colocamos esse programa de imunização na nação brasileira, esse momento onde milhões e milhões estão sendo investidos na compra e aquisição dessas vacinas. Meu Deus, dê responsabilidade aos estados e prefeituras, para que possam distribuir a nação, distribuir a população, meu Pai. Todos aqueles que têm agido de má fé, que têm aproveitado dessa situação para desviar recursos públicos, venham ser descobertos e punidos em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, potencializa a ação dessa vacina. Aqueles que estão sendo vacinados possam se tornar imunes a esse vírus, meu Pai. Senhor, sopra da nossa nação, meu Pai, esse espírito de mortandade, meu Pai. Sopra, meu Deus. Oh Deus, que o Senhor possa, Deus, liberar o Espírito Santo do Senhor sobre nossa nação, Pai, sobre a nossa nação, Pai, em nome de Jesus. E abençoa a igreja do Senhor. Ore pela igreja agora, amém, irmãos, pela fé dos irmãos, para que a igreja permaneça de portas abertas. Senhor, não aceitamos mais, Senhor, que Satanás venha através de decretos, através de desvios de leis, ó Deus, fechar as portas da igreja. Meu Deus, que essa ação do STF, ó Pai, decretando as igrejas como, ó Deus, item essencial para a população, para a nação, venha surtir efeito, que as igrejas possam estar de portas abertas, o povo possa buscar no Senhor, ó Deus, a paz, a graça do Senhor, meu Deus, e que a igreja seja alívio, seja um lugar onde as pessoas encontrem a água da vida, em nome de Jesus, Pai. Clamamos pela bênção do Senhor sobre a igreja do Senhor, sobre as crianças, os ministérios, ó Pai. A igreja do Senhor funcione, em nome de Jesus, Pai. Nós louvamos, te agradecemos, ó Pai, pelo retorno das reuniões presenciais, Pai. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Oh Deus, como temos sentido falta, Senhor, das reuniões presenciais, dos irmãos vir à igreja, Pai. Meu Deus, que isso permaneça, que dentro das responsabilidades, dentro daquilo que temos que fazer, as igrejas do Senhor, Pai, possa oferecer a água da vida, o pão vivo que é o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, amém, irmãos? Aleluias, louvado seja o teu nome, grande seja o teu nome, Senhor. Pode se assentar um minutinho, irmãos. Glória a Deus, aleluias. Que bênção podemos estar aqui novamente, amém, irmãos? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria, bom demais podermos estar aqui presente. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, e que nós possamos caminhar juntos como igreja. Eu quero nesse instante agradecer os irmãos que têm sido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas primícias. Quero aqui também, em nome do Ministério Mãos Estendidas, agradecer os irmãos que ofertaram recursos para comprarmos quantas cestas, Rafa? Já temos 100 cestas compras, já distribuídas quase todas, né, Rafa? E quase todas distribuídas. Louvado seja o nome do Senhor, porque isso, irmãos, é a igreja do Senhor caminhando. E sozinho não podemos fazer nada, mas quando nos juntamos como igreja, nós podemos estender a mão e abençoar. Amém? Quero agradecer os irmãos, mesmo
com os seus recursos diminuídos. Nós sabemos de casos de irmãos que têm os seus próprios comércios, seus próprios negócios, que tiveram seus ganhos diminuídos, mas foram fiéis, estão sendo fiéis no pouco, e no muito o Senhor tem nos colocado, amém? Nesse instante, você que tem o seu dízimo, sua oferta, você pode fazê-lo. Pastor Everton, Pastor Cosme está ali, se você quiser passar a maquininha. Estamos dando ênfase a você fazer pelo Pix. Nós temos nossas chaves, as chaves de dízimo e ofertas, que é do Banco Safra, o e-mail, o CNPJ, que são as nossas chaves, e do Mãos Estendidas, temos também o e-mail aqui, que é do Banco Safra, né, os dízimos e ofertas do Banco Sicoob. Então, você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso, que nós vamos receber seus dízimos e ofertas, vamos preencher o envelope para você, e vamos sair das taxas, né, que os bancos nos cobram, e vamos ter condição de continuar abençoando os irmãos, amém? Deus abençoe. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez, enquanto o pastor Rafael já vem subindo, e abençoar os dízimos e ofertas que têm sido entregues. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela fidelidade dos irmãos, Senhor, nos dízimos e nas ofertas, ó Pai. Obrigado pela fidelidade dos irmãos, ó Pai, nesse desafio de ajudarmos ao próximo, ao necessitado, com cesta básica. Deus, obrigado, porque os irmãos têm contribuído, Deus, na sua casa. Nós consagramos, ó Deus, cada semente de dízimo, de oferta, de ofertas, ó Deus, que tem sido entregues na sua casa, que assim como temos visto, ó Pai, possamos continuar a ver a multiplicação, o justo não mendigando o pão, Pai, e a casa do Senhor sendo suprida nas suas necessidades, ó Pai. Obrigado, Deus, porque temos visto a mão do Senhor se estendendo sobre nós. Nós te agradecemos. Abençoa o pastor Rafael, Deus, que venha ser instrumento do Senhor nesta manhã, para trazer a palavra viva para a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Bom dia, igreja. Bom dia. Motivo de alegria nós estarmos aqui reunidos, amém? Grande festa, celebrarmos ao Senhor aqui juntos, nesse mesmo lugar. É muito bom ver os irmãos aqui. E hoje à noite nós vamos ter de novo, amém? E vai ser uma bênção. Glória a Deus. Hoje nós celebramos, e hoje um dia muito especial, a ressurreição do nosso Senhor, amém? Então, além de estarmos reunidos aqui, pós período de isolamento, nós nos reunimos num dia de grande celebração, de grande alegria. Nosso Senhor está vivo, amém? Jesus está vivo, amém? Será que você pode dar um glória a Deus? Será que você pode aplaudir essa notícia? Jesus está vivo, Ele vive. Aleluia. Isso é suficiente, amém? É isso que importa. Jesus está vivo, não importa as circunstâncias. Já tinha uma canção que fala isso, né? Estou alegre porque o Senhor está vivo em mim. Abre em 1 Coríntios, por favor, no capítulo 15. Primeiro Coríntios, no capítulo 15. A partir do versículo 1. Então Paulo diz assim aos Coríntios: irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que apeguem-se firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois apareceu para mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido.
depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, e depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Amém? Hoje nós celebramos o dia da Páscoa, e o dia da Páscoa é o dia mais importante, como eu disse, para um discípulo de Jesus. Está certo que Natal é uma data extremamente comemorada, mas Natal representa o nascimento natural, quando Deus vem em forma de homem, nasce como criatura humana, e Ele inaugura a vida humana do Senhor aqui nessa terra. Mas a Páscoa, ela inaugura um ciclo definitivo na vida de todo e qualquer cristão. A Páscoa, ela inaugura a nova criação. Amém? A Páscoa fala sobre a ressurreição de Cristo, ou seja, ela inaugura a nova criação, aquilo que nós somos a partir de Cristo Jesus. É uma festa criada para relembrar o povo de Deus e celebrar a saída do Egito, a saída da escravidão, a saída do pecado, a saída daquilo que nos escravizava ou nos dominava. Como nós sabemos, a primeira Páscoa, ela foi celebrada ainda no Egito. Foi a última praga, quando Deus enviou a última praga. Ele envia então o anjo da morte, que mataria todos os primogênitos do Egito, inclusive os primogênitos também de Israel, a não ser que nos umbrais das portas estivesse sangue passado de um cordeiro que teria sido sacrificado nos umbrais dessas portas, e assim então a morte passaria, mas esses com o sangue pela porta seriam livres da morte, porque esse cordeiro inocente já tinha sido sacrificado por causa daquele inocente daquela casa, daquela pessoa ali, daquela casa, daquele primogênito. Então a morte não entraria na casa daqueles que tinham esse sangue nas portas. Então ali dentro eles ceariam, eles comeriam a carne daquele cordeiro, e assim foi a primeira Páscoa, onde eles celebraram e foram então libertos. E aí inicia-se então o êxodo, o período da libertação, onde aquele povo, o povo de Israel, foi totalmente livre da escravidão e do domínio do império do Egito. Interessante que o Velho Testamento, assim como está escrito em Hebreus 10, você não precisa ler, mas diz assim, que a lei, ela traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. O Velho Testamento, ele esboça aquilo que viria, e a Páscoa, ela exatamente representa isso. Essa primeira Páscoa era algo do que ainda iria vir, amém? Era um esboço que apontava para aquilo que nós estamos celebrando hoje. Quando você vê a sombra de uma mão, você consegue ver um contorno, você sabe que é uma mão, mas você não consegue definir os detalhes dessa mão, porque é uma projeção. Então o Velho Testamento, ele projeta o novo, e no novo, o Velho Testamento é cumprido, amém? E a Páscoa, ela é cumprida por completo no Novo Testamento, através disso. Então se percebe que algo estava sendo feito nesse momento, mas não com muita nitidez, quando você lê ali apenas o Velho Testamento. Mas o Novo Testamento, ele vem e revela e comprova a sombra do que está escrito ali no Velho Testamento. Então, como eu disse, hoje nós celebramos a Páscoa. O que nós celebramos é que Jesus, o Cordeiro Pascal, venceu o anjo da morte, amém? Derrotou a morte e nos libertou. O que nós celebramos hoje é a vitória que há em Cristo Jesus, a vitória sobre a morte, que nos livra e nos liberta desse domínio do império das trevas. E o êxodo agora não é mais do império do Egito, mas do império do pecado e da morte. O êxodo, ou o caminho agora a ser percorrido, já não é mais o caminho do deserto. Esse é o verdadeiro êxodo, que no passado, como essa sombra que eu disse, apontava para essa libertação do império do Egito, mas hoje nos diz que nós passamos e nos libertamos do império das trevas, do pecado que outrora nos dominava. Então antes do Egito, hoje o pecado. Antes aquele cordeiro, animal, puro, hoje o Cordeiro de Deus, amém? O próprio João Batista, quando vê Jesus Cristo, ele nos descreve Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas como Jesus venceu a morte? Jesus venceu a morte através da ressurreição. A morte foi vencida quando Jesus ressuscita então dos mortos. Essa é a maior prova da vitória
de Jesus sobre a morte. Então celebramos hoje, literalmente, que Jesus está ressuscitado, Ele está vivo. Saiu daquele túmulo, levantou daquele lugar, saiu daquela tumba e a tumba está vazia, amém? Existe um escrito lá dentro da cova, lá os turistas que vão, vêm lá, está escrito lá, Ele não está aqui, Ele ressuscitou, amém? Está vazio, você pode ir lá visitar, não tem corpo nenhum, não tem matéria nenhuma ali. Jesus Cristo, homem, não está mais ali. Ele recebeu um novo corpo, um corpo glorificado. E como o texto diz aqui, ele aparece para os seus discípulos, ele aparece para Pedro, ele aparece para mais 500, aparece até para Paulo. Então olha só que loucura. A Páscoa, na verdade, não é o chocolate gostoso, né? Como a gente ensina para as crianças. Mas se a gente parar para pensar, Páscoa é uma loucura. Loucura para esse mundo, para aqueles que perecem. Mas para nós é poder de Deus, amém? A ressuscitação, ou a vida do Senhor ali perante a morte, a vitória dele perante a morte, é a maior loucura para esse mundo. É uma notícia muito louca. Porém, essa notícia representa o poder de Deus para as nossas vidas. Páscoa é uma loucura. Imagina a loucura que deve ter sido, gente, o Jesus aparecendo ali para os discípulos. Jesus, nesse momento, ele inaugura a nova criação. Ele é o primeiro a inaugurar um novo corpo, o corpo ressuscitado, o corpo ressurreto. Ele é o primeiro. E aí eu pergunto para vocês, imagina como que foi isso para os discípulos? Como a gente, amedrontado do coronavírus, só que eles estavam amedrontados do povo judeu, trancado dentro de casa, e trancado ali com medo de sair, com medo de morrer mesmo, com medo de perder a vida. De repente, com as portas trancadas, janelas trancadas, entra e ele diz: a paz seja com vocês. Entra um corpo glorificado ali naquele lugar, e na hora que eles veem, Jesus está ali. Jesus entra, Jesus passa pela porta, mas Jesus não é espírito, Jesus é carne, é o corpo ressuscitado, é o corpo glorificado. Que loucura! E ele aparece então, eu vou ler, abra lá em João 20 para a gente relatar essa experiência. João 20. João 20, a partir do versículo 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. E assim, irmãos, ele aparece então para os discípulos. E por isso que os discípulos mudam completamente a vida. Através dessa visão, através desse momento onde eles veem Jesus ressuscitado, vivo, a vida deles é totalmente transformada, o sentido de vida deles é transformado. E interessante que eles estavam apavorados, amedrontados, enjaulados. E quantas vezes nós nos encontramos assim? Talvez esse último mês na sua vida foi desse jeito. Mas Jesus, ele está aí. Abra os seus olhos e vislumbre o poder desse Deus. Amém? Porque Ele sopra sobre você o Espírito Santo e te dá autoridade para que você saia da maneira que pode, para proclamar o reino de Deus, para proclamar que Jesus ressuscitou e Ele está vivo. Amém? Então Jesus aparece assim para os discípulos. E os discípulos são a vida deles é totalmente transformada. Quando Jesus aparece para alguém, quando Jesus se torna, quando Jesus é traduzido para alguém, e alguém recebe esse entendimento, essa metanoia, essa transformação de mente, meu irmão, a partir daquele momento, a vida, ela é motivada através dele. Tudo, nada mais faz sentido se não for a partir de Jesus.
Então eles, com esse encontro maravilhoso que eles tiveram com Jesus, essa visão, esse momento com Jesus ali, eles não tinham mais nada a fazer senão anunciar esse Jesus. E é como eu disse, por isso que Pedro, todos aqueles 500 homens, Paulo, quando teve essa visão da criação, dessa nova criatura, desse Jesus glorificado, não teve como. Eles passaram a viver a vida deles por causa daquela nova criação. Precisamos viver a nossa vida por causa do Senhor Jesus, vivo, ressuscitado. Amém? Ir de cidade em cidade. Depois daquilo eles saíram, como eu disse, desse lugar que eles estavam trancados, desse lugar que eles estavam amedrontados, apavorados. E a partir dessa revelação de Jesus ali, eles foram de cidade em cidade, ruas em ruas, praças e praças, gritando: nós temos uma boa notícia, nós temos a melhor notícia. E eles passam então a proclamar aquilo que foi suficiente na vida deles, para lançar fora todo medo, para lançar fora todo pavor, para libertá-los desse domínio, dessa escravidão no qual cada um deles encontravam, e que a partir de agora eles só têm um único motivo na vida: proclamar o Jesus ressuscitado. E essa é a boa notícia que nós temos. A boa notícia se chama o Evangelho. Páscoa representa isso, a nova criação, o Jesus ressuscitado. A nossa liberdade da morte. O sangue dele foi passado nos umbrais das nossas portas, e por isso nós não fomos consumidos. O anjo da morte foi derrotado, a morte foi derrotada. E nós temos pregado, e eu queria falar com vocês hoje sobre um evangelho que às vezes é um evangelho parcial. Eu queria, até o nome desse título que a gente poderia dar seria o evangelho completo, né? O evangelho, ele diz que antes nós éramos dominados, éramos escravos do pecado, condenados à morte. Jesus Cristo decidiu, através da vida dele, nos libertar dessa condenação, e hoje nós somos livres. Amém? Entendemos o evangelho dessa forma, e é certo, sim, isso é o evangelho, sim, essa é a boa notícia, essa é a boa obra, mas essa ainda não é a notícia completa. E se isso é apenas parte da notícia, imagina a notícia completa. Se saber que Jesus morreu pelos nossos pecados, nos libertou e hoje somos livres, é parte da notícia, imagine a notícia completa. Jesus mesmo, ele já anunciava no Velho Testamento essa notícia. Quando ele viveu ali, né, entre nós, ele já anunciava a boa notícia. O Velho Testamento já apontava para essa boa notícia, ou seja, o Evangelho ele está ali na palavra, ele vem há milhares de anos sendo dito. Mas ele, Jesus, ainda não tinha morrido numa cruz. Então a boa notícia completa só poderia ser pregada por completo e entendida por completo a partir da cruz, amém? A cruz é o meio para que essa boa notícia toda aconteça. Se somos frutos do Evangelho, se somos evangélicos, significa que nós entendemos o Evangelho por completo e a nossa vida é baseada nesse Evangelho. Se nos intitulamos assim, então nossa vida precisa, por completo, ser baseada nessa boa notícia. Então precisamos compreender essa notícia toda, amém? Entender o Evangelho não apenas como uma maneira de ter uma vida diferente, separada, uma vida melhor, uma cartilha com podes e não podes, com usos e costumes, ou até mesmo o que tem sido muito pregado, um evangelho coaching, né? O evangelho como forma, ritual, como nós temos uma vida saudável, como nós temos uma vida próspera, como nós temos, enfim, obtermos sucesso. O evangelho não é sobre isso. O evangelho é a boa notícia. Diga comigo, o evangelho, fala mais forte, o evangelho é uma boa notícia. Amém. E quando a gente fala sobre boa notícia, esse termo evangelho, boa notícia, vem lá desde os romanos. E quero contar uma historinha para você aqui rapidinho. Júlio César foi um dos maiores imperadores
do Império Romano. E ele foi assassinado um pouco antes de Jesus nascer, mais ou menos uns 40 anos antes de Cristo. Júlio César foi assassinado. E ele foi morto porque justamente eles tinham crescido muito e eles não queriam, povo, que apenas um homem dominasse sobre todo. Então assim surge um grupo a favor do assassinato e um outro grupo contra o assassinato. E forma-se então duas facções. O grupo que era a favor do assassinato, da morte de Júlio César, era comandado por um rapaz que chamava Marco Antônio. E o outro era liderado contra o assassinato, contra o filho adotivo de Júlio César, que se chamava Otávio. Encurtando a história, essa batalha durou por 10 anos, essa guerra durou por 10 anos. Eles batalhavam entre si para conquistar o poder e poder então reinar e dominar sobre Roma. No final dessa guerra, no final da batalha, quem vence é Otávio, o filho adotivo de Júlio César. Vence Marco Antônio, que foge e suicida. Então, Otávio torna-se rei, imperador do Império Romano. Essa batalha, essas guerras aconteceram em lugares que não era Roma. Então alguém participante ali que sabe daquela situação, daquela história, corre então até Roma, vai até Roma, atravessa os portões de Roma e ele então começa a gritar ou a falar: Otávio venceu, agora se preparem porque ele virá. Eu tenho uma boa notícia a proclamar. Otávio venceu a batalha, Otávio venceu a guerra, e ele virá e tomará o trono e reinará sobre todos nós. Então, o termo boa notícia, ou evangelho, que significa vem do contexto romano, e é algo que aconteceu, porém não tinha acontecido por completo. Na verdade, ele tinha vencido a batalha, e essa pessoa corre então para anunciar aquilo que tinha acontecido. Ou seja, o evangelho é uma notícia, uma boa notícia de algo que aconteceu, mas ainda não para aqui. Essa notícia, ela ainda vai terminar. É a anunciação de algo que ainda vai acontecer. Otávio venceu, mas Otávio ainda virá e tomará o trono. Então, esse algo que aconteceu aponta para alguma coisa que ainda irá acontecer. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Algo que aconteceu aponta para algo que irá acontecer. Trazendo para a história aqui, Otávio venceu. Então, povo, agora preparem-se, porque Otávio venceu, ele virá para Roma, ele se assentará no trono e ele reinará sobre todos nós. Essa é a boa notícia que aquele homem carregava, que aqueles que anunciavam a vitória de Otávio carregavam. Você precisa fazer uma escolha, porque ele venceu, ele vai chegar, ele vai dominar sobre todas as coisas. Ele agora é o rei, ele é o imperador. Assim, então você precisa fazer uma escolha: se você vai passar para o lado dele, se você é partidário a ele, se você concorda, se você está junto, ou se você está contra ele. Porque quando ele chegar, ele vai reinar, e você reinará também junto com ele, ou você será exterminado. Essa era a pregação do evangelho. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo foi crucificado, ele venceu essa batalha contra a morte e o Senhor batalharam, e o Senhor venceu. Jesus venceu venceu todo o sistema corrupto, venceu o pecado. Então a boa notícia que nós temos para te dizer: olha, se prepare, porque ele vai voltar e ele vai dominar sobre toda a terra, sobre todos nós. Ele voltará e ele reinará. Então a notícia que o Senhor venceu aponta para algo que ainda vai acontecer. O Senhor venceu a morte, mas ele voltará e ele reinará. Amém? Ele venceu a morte, glória a Deus. Ele venceu o inferno, glória a Deus. Ele ressuscitou, glória a Deus. Mas ele voltará e ele reinará, e nós reinaremos junto com ele. Amém? Agora, desse processo onde Jesus vence a morte, até o processo onde ele reinará, existe uma lacuna. Otávio demorou 2 anos para organizar a vida e mudar para Roma, e então tomar posse do trono. Há mais de 2000 anos Jesus morreu, e existe ainda uma lacuna aí, até que ele volte e reine.
Essa morte de Jesus declara, assim como está escrito lá no final do Evangelho de Mateus, que Ele tem toda a autoridade. Jesus, o próprio Deus, já tinha toda a autoridade nos céus, e agora, depois que Ele vence a morte, Ele tem toda a autoridade sobre toda a terra. Amém? Então essa mensagem completa do Evangelho fala disso que aconteceu para algo que vai acontecer. Ou seja, nesse período nós temos uma lacuna, e nessa lacuna, assim como lá em Roma, eles tiveram 2 anos para organizar a vida e decidirem, definirem, mudar o que precisava ser mudado, organizar o que precisava ser organizado para que Otávio reinasse. Nós temos uma lacuna para nos organizar a nossa vida, para nós definirmos, para nós decidirmos, porque Jesus virá e se assentará no trono. Então, santidade que diz respeito a esse tempo, queridos, santidade não está apenas relacionada a exortações, a conselhos, a porque pode, a porque não pode, como eu disse, porque deve, porque não deve, por causa da lei. Não é por causa disso. A santidade, ela acontece por causa da notícia: Jesus voltará e Ele reinará. Por isso, eu, que estou com Ele, participo com Ele, vibro com a vitória dEle, recebi essa vitória com Cristo Jesus. A partir de hoje, então, a minha vida começa a ser organizada para que quando Ele vier, eu reinarei junto com Ele. Então nós temos esse espaço, a notícia que Ele venceu o pecado e a morte, e que um dia vai voltar. Nesse meio tempo, nós precisamos mudar de vida. Se Ele é Deus, eu reconheço a sua vitória sobre a morte e o pecado, eu não mudo de vida por causa disso, de conceito, de comportamento. Eu mudo a vida por causa da notícia, da boa notícia: Ele voltará e dominará sobre todas as coisas. Jesus voltará e dominará sobre todas as coisas. Então o Evangelho completo, ele não consiste apenas: eu pequei, o Senhor me libertou, ressuscitou por mim e hoje eu sou livre. Ele voltará. Então eu preciso passar por esse processo ainda. Eu preciso estar atento. Eu preciso, por conta dessa notícia, tomar uma decisão. Eu preciso me posicionar, preciso me definir, eu preciso me tornar alguém merecedor desse reino, participante desse reino. Na palavra nós temos mandamentos, leis, diretrizes que nos pulem, que vai nos tratando e vai nos direcionando para esse momento. Então nós vivemos no tempo onde nós não devemos baixar a guarda, nem nos acomodar com a demora, entre aspas, da volta de Cristo. Mas muito pelo contrário, todos os dias nós precisamos ansiar a volta do rei, amém? Desejar a volta, Maranata, ora vem, e ao mesmo tempo preparados para reinarmos junto com Ele. Então, se eu pudesse resumir a notícia por completo, fiz um textozinho aqui, seria assim: existe um único Deus criador de todas as coisas, mas a criação um dia se rebelou contra Ele, e isso seria motivo para Ele destruir tudo e todos. Mas Deus é rico em misericórdia e decidiu restaurar toda a criação, todo o mundo. Ele escolhe uma família, uma nação, e Jesus Cristo nasce dessa família, e Deus encarna e vive uma vida perfeita até então que Ele morre como um cordeiro imaculado. Mas Ele ressuscita, vence a morte e faz uma promessa aos seus seguidores: eu vou voltar, e quando eu voltar, assim como eu ressuscitei, vocês também ressuscitarão e reinarão sobre toda a terra junto comigo. Amém? Essa é a mensagem do Evangelho por completo. Pegarmos apenas a parte que somos mais do que vencedores e que nós fomos libertos e tomarmos isso e pararmos aqui, nós vivemos um Evangelho incompleto. Por isso que por causa disso a gente acha que a gente merece coisas em troca. Por isso que por causa disso a gente às vezes se acha um pouco melhor do que alguém, um pouco mais, um pouco menos talvez. Mas não. Por causa dessa morte, por causa dessa ressurreição, isso aponta para algo maior. Isso aponta para a vinda dele. Então é tempo de vigiarmos, é tempo de guardarmos, é tempo de sermos transformados, é tempos de onde o sopro do Espírito, em nossas vidas nos convença, nos molde, nos trate, para que ele venha e nós reinaremos junto com ele. Então o Evangelho não é método, Evangelho é uma notícia do que aconteceu e que ainda vai acontecer.
E a decisão que precisa ser tomada, e você que está aqui, você que me escuta aí pela internet, a decisão que você precisa tomar é: você crê no Evangelho? Porque se você crê de fato no Evangelho, você precisa tomar uma decisão, e você precisa mudar de vida nesse tempo que ainda vivemos. Independente se são tempos difíceis como esses que nós temos vivido, mas esses dias não podem nos amarrar, esses dias não podem nos abater a ponto de baixarmos a guarda e nos entregar. Muito pelo contrário, é tempo de tomarmos decisão, mudarmos nossa vida, mudarmos, refletirmos, humilharmos, reconhecermos e viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abrem Apocalipse 21. A partir do versículo 1: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Diga comigo: preparada. Continua: eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idolatria, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago do fogo, que arde como enxofre. Essa é a segunda morte. Então essa é a decisão a ser tomada. Você crê no Evangelho? Você crê nessa mensagem que parece loucura, mas que de fato é poder, que nos dá vida? Pois essa é a promessa: ele enxugará os teus olhos toda lágrima. A morte, não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá mais choro, tudo vai acabar. O que é abalável será abalado, o que ficará somente o que é inabalável. Nós teremos um corpo onde não habita mais o pecado, teremos paz sobre toda a terra. Esse é o reino de Deus, esse é o reino do nosso Deus. Ele venceu a morte para que nós pudéssemos viver esse reino junto com Ele. Então a boa notícia, meus irmãos, está diante dos nossos olhos. Ela nos impacta e nos transforma de tal forma que nós não temos outro motivo na vida senão proclamar essa boa notícia. A boa notícia está aqui diante de você. Jesus está sendo aqui revelado, dito, proclamado. Ele está aqui diante de você. Essa notícia nos impacta de tal forma que não há outro motivo de vivermos senão por Ele e para Ele. Que nesse dia de Páscoa, que nesse dia onde nós celebramos a ressurreição de Cristo, nós possamos refletir sobre essas verdades. E se você que está aqui ou que está em casa, por algum motivo está distante dos caminhos do Senhor, por algum motivo você nunca entregou sua vida a Jesus, não perca esse momento, não perca essa oportunidade. Queria pedir para o louvor subir aqui. Não perca essa oportunidade. Jesus Cristo morreu por você, para que você um dia
reine juntamente com Ele. Então tome essa decisão hoje, tome essa decisão agora, aonde você estiver. Retorne para os caminhos do Senhor, hoje, agora, se você está distante dos caminhos do Senhor, porque Ele tem pressa, amém? Feche seus olhos, fique de pé, feche seus olhos e curva a sua cabeça. Eu quero orar por aqueles que por algum motivo precisam dessa oração e precisam de algo, orar junto para que possa reconhecer e voltar para os caminhos do Senhor. Então, Senhor, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos que estão aqui ou que estão em casa e que por algum motivo, Senhor, estão distantes do caminho do Senhor ou nunca entregaram a sua vida ao Senhor. Nessa noite, nessa manhã, Pai, nós dizemos que o Senhor é o nosso Rei, o Senhor venceu a morte e o inferno, o Teu sangue foi derramado para que hoje nós pudéssemos aqui, livres de toda condenação e pecado, caminharmos conforme a vida que o Senhor derrama em nós, para que um dia nós nos encontremos com o Senhor. E isso é motivo, Senhor, de abrirmos a nossa boca, e isso é motivo de levantarmos de onde estivermos e declararmos uma boa notícia. Eu sou o portador de uma boa notícia, eu sou o portador da melhor notícia. Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu, ressuscitou e reinará sobre todos e sobre todas. Fechou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte. Diga, Ele ressuscitou. Aleluia. Um amor assim o mundo não conheceu. Adore a Ele, diga mais uma vez. Levou sobre si pecado, dor. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre
Senhor. No altar. Jesus, deixou a sua glória, deixou a sua glória, o Rei me mais uma vez, igreja, diga no altar de adoração. No altar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Nós te adoramos, Senhor, nós exaltamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas, porque o Senhor nos dá vida. A partir do momento que o Senhor entrega a Tua vida e derrama a Tua vida, o Senhor nos enche de vida, Pai. Deus, e não há motivo maior, não há razão maior, não há nada, Senhor, que se compare, ó Pai, ao Teu amor sobre as nossas vidas. Que nesse tempo, Senhor, onde nós anunciamos a Tua volta e aguardamos a Tua volta, ó Deus, o Senhor nos guarde, o Senhor, ó Deus, nos fortaleça, o Senhor mantenha os nossos pés firmes e não vacilantes, para que continuemos, ó Deus, a caminhar na obra que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, transformando o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, dia após dia, ó Deus, nos preparando para o retorno do Senhor, nos preparando para a vida no Senhor, e que nesse caminho, nessa jornada, Pai, nós sejamos proclamadores, ó Deus, da maneira que o Senhor tem para cada um, mas que sejamos anunciadores, ó Deus, proclamadores da boa notícia. O Senhor venceu a morte e o inferno, e o Senhor reinará, Pai. O Senhor é vencedor, Pai, por isso o Senhor se assentará no trono, ó Deus, e reinará sobre toda a terra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua morte e ressurreição, Pai. Nós celebramos isso essa manhã, e que o Senhor nos leve a caminhar dia após dia um evangelho completo, Senhor, não apenas aquilo que nos convém, mas por completo. Que o Senhor dê uma semana de vitória, uma semana cheia da presença, da vida do Senhor. Abençoe a tua vida, a tua casa, os seus, livrando de toda praga, de toda peste, de toda doença, de tudo aquilo que possa rondar a tua casa. Que Satanás seja destruído e destronado sobre todas as intenções sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Aleluia, glória a Deus.